Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje o colega jornalista Sérgio Martins. Sérgio, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Opinião. Obrigado, Chico. Honrado estar com você, um dos homens de voz mais suave. Eu e você somos homens de voz mais suaves dessa. Tá certo. Falamos baixo, né? Com calma. Tá certo, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Conosco também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Roberto, boa tarde. Eu gosto quando o programa começa já com provocação. Voz suave, né? É, provocação. Mas o Sérgio, Ao pé do ouvido, né? O Sérgio, de fato, é um grande jornalista, trabalhou durante anos na revista Veja, entre tantos outros veículos de repercussão nacional, a revista Billboard. A revista, atualmente na revista Billboard. É um grande especialista no mundo cultural. E eu gostaria, só para começar o programa, para a gente esquentando aqui o programa, viu, Roberto? A voz dele também, né? Que a Folha de São Paulo trouxe, agora há alguns dias, uma matéria muito interessante, revelando a existência de um áudio de quase 60 anos de idade, de um programa que teria sido, não foi ao ar por desentendimentos, enfim, com Elis Regina, onde ela recita poemas, onde ela canta, onde ela brinca, onde ela faz comentários, onde ela entrevista, lê até horóscopo. Um programa de quase 1 hora, que foi produzido pelo Cláudio Guerra, isto em outubro de 67. E os melhores momentos estão até no site da Folha da Ilustrada. Você chegou a ter contato com isso, com essa? Pode virar um podcast, por exemplo? Um áudio eu acho muito difícil virar um podcast, porque só tem um programa. A matéria do Carlos Bozo Júnior, que é um jornalista da Folha, bastante tarimbado, eu li, fiquei fascinado com coisas. Eu não consegui ainda escutar esses áudios. Sim. Mas eu acho que tem que ver uma questão com os herdeiros, né? Apesar provavelmente de que esses desentendimentos já vêm daí, né? Não, eu creio que na matéria do Bozo ficou muito claro que quem barrou ali foi o Ronaldo Bosco, né, que usou aquela velha falácia de não temos dinheiro e não vai dar para fazer o programa. Na verdade, o Bosco, ele obviamente quis preservar a Elis para ele, porque ia ter que ser dirigida por ele e pelo Luiz Carlos Miele. Mas os herdeiros da Elis costumam ser muito... Eles, na verdade, eles são até ao contrário dos herdeiros habituais. Os herdeiros habituais barram tudo, não deixa publicar, não deixa fazer. O João Marcelo, o Pedro Mariano e a Maria Rita costumam ser bastante liberais nesse sentido. E são criticados por isso. São criticados como foi o caso daquela propaganda da Volkswagen. Como que a propaganda da Volkswagen. Que foi sensacional. Eu achei a ideia maravilhosa, uma homenagem a ela, mas os puristas são medíocres. O Brasil tem essa turma de esquerda que é imbecil e que proibiu, é a filha que está fazendo o negócio. Os herdeiros, é problema deles. Porque isso aqui foi um piloto. Sim. E você tem razão, o Ronaldo não deixou ela fazer. Ronaldo, como sempre. Era Rádio Nacional? Não, acho que não chegou nem a ser veiculado o nome da... Foi feito independente e depois seria vendido para as rádios. O Canto da Elis seria o nome. Tanto que eu, quando falo que a Elis merecia, e a Globo Filmes, ela tem mania de fazer isso. Ela faz uma versão estendida para transformar em minissérie e depois ela faz uma menor para ser um filme. Sai primeiro o filme e depois ela faz. Alto da Compadecida ela fez isso. O da Hebe ela fez isso. E o da Elis, eu acho que podiam ter feito a mesma coisa. Eu vou te dizer por quê. Tem muitas cenas que foram emblemáticas, fatos que foram emblemáticos na carreira da Elis, e que não estão no filme, porque não cabia num filme. Tem um que eu sei, por proximidade. O Terço acabou em 77 e o Luiz Moreno, baterista do Terço, um dos melhores bateristas brasileiros, foi trabalhar com ela, porque ela só pegava músicos de altíssimo nível. Só que o Moreno tinha um probleminha, que era a cachaça. Cantava muito, tocava demais, cantava e tocava ao mesmo tempo, que é difícil de você ter um baterista que faça isso. E um dia eles estavam no ensaio e teve um intervalo. Ele e um hold, um trompetista, eu não lembro quem era,
tem 15 minutos de intervalo, tinha um boteco na frente do estúdio. No Teatro Bandeirantes, não foi? Foi no Teatro Bandeirantes? Não, era estúdio, era o Teatro Bandeirantes. Estavam ensaiando. Foram para lá tomar uma branquinha. Só que em vez dos 15 minutos, aí eles mandou todo mundo voltar. Cadê os dois? Meia hora, 40 minutos, chegam os dois. Porque não foi uma só. Sim, foi uma garrafa. Uma garrafa. Aí quando chegaram, mas na hora, já tinha outro cara sentado na bateria e ela pode falar, pô, os dois estão demitidos, pode ir embora. Você sabe que tem uma história ótima que o Ivan Lins me contou. Não contou quem eram os músicos nem nada. Teve um show que ele estava fazendo e momentos finais, olha, eu queria agradecer ao fulano que toca bateria, Cicano na guitarra, todo mundo aplaudindo, nos teclados, na direção musical, meu companheiro, César Camargo Mariano e tal, todo mundo aplaudindo. Ela volta e fala assim, eu queria avisar também que é a última vez que esses FDP vão tocar comigo hoje, tá todo mundo na rua amanhã. Aí a plateia ainda assim, ela volta e falou, inclusive o pianista. Que era o marido dela. Agora, o que eu acho muito, a gente estava falando dos filhos, o João Marcelo, que é meu amigo pessoal, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, ele tem uma frase que eu acho fantástica. No tempo que estava assistindo aquele grupo Procure Saber, que queria censurar as biografias, o João falou, eu sou filho de uma mulher que passou a vida inteira lutando contra a censura. Não vou ser eu que vou contradizer a minha mãe. Tanto que a biografia da Elis, escrita pelo Júnior Maria, que foi relançada há pouco pela Companhia das Letras, eles não leram a biografia. O João, a Maria Rita e o Pedro falaram assim, ó, escreve o que você tem que escrever, mesmo que o que tiver lá não é favorável, não seja favorável à minha mãe. Aliás, tem muita coisa na biografia que é extremamente desfavorável a Elis, mas está lá. Isso eu acho fantástico. Porque a biografia fala, inclusive, daquele famoso show em Paris, que foi produzido, foi uma cascata, alugaram o teatro, ela não foi convidada a cantar. A Elis teve uma carreira, os shows em Montreux, não, mas na França foi tudo feito uma produção local, que na verdade outros artistas brasileiros fizeram. Tanto que a Anitta faz até hoje e não consegue entrar no mercado americano. Só brasileiro que acredita. E é pau a pau, né? O talento vocal é pau a pau. E tem uma coisa também que no livro que fala-se da morte da Elis, que era um assunto tabu, que era um assunto, inclusive, que a família se recusava a admitir, e o Júlio crava aquilo. Que leiam, todo mundo sabe o que aconteceu e o crava aquilo do que eles realmente morreu. O que de fato aconteceu, né? Sim. E olha, eu justamente por conhecer pessoas que eram muito próximas a ela não tinha noção do que era aquele problema, cocaína, do efeito que com o uísque ela poderia provocar. Ela não tinha, porque ela foi alguém, não posso falar aqui, apresentou o mundo da droga para ela, ela tinha episódios depressivos e aí ela acabou, mas ela não tinha conhecimento, ninguém explicou para ela, falou, isso aqui faz você viajar, mas é uma mistura explosiva e você não pode misturar com álcool, senão aí a mistura explosiva pega fogo. Sim. Ninguém falou isso para ela, então foi muito mais a inabilidade do que necessariamente como as teorias de que ela fez porque ela queria se... Não, ela estava preparando o novo disco dela, ela estava realmente ouvindo músicas para separar para o próximo disco dela. Eu penso que ninguém naquele período tinha consciência do que era, da rebordosa que podia trazer. Jimi Hendrix, Janis Joplin, eles não tinham noção do que a droga podia fazer. Sim. E fora Jim Morrison. O que você mais vê, por exemplo, você conversa com vários integrantes de bandas de pop rock dos anos 80 que passaram por altos perrengues, né? O Nando Reis, a gente pode falar abertamente, porque ele fala abertamente sobre isso. O Nando Reis teve um problema muito sério com cocaína, tá limpo há 9 anos, né? Não põe nem álcool na boca, mas teve problema, porque, enfim. Muito bem, falando em música, falando em Elis Regina, isso remete, viu, Sérgio, para o novo disco do Renato Teixeira, em parceria com Antônio Adolfo. Que era para ser outro disco com Fagner, né? Aparentemente ele mandou a melodia que era pro
pro Fagner, acho que o Fagner mandou uma coisa pro Antônio Adolfo, em vez de mandar pro Renato Teixeira, e teria falado, então faz com o Antônio Adolfo, que tá tudo certo. É um bom disco. É um ótimo disco, como tudo que o Renato Teixeira faz, né? Que, aliás, nosso conterrâneo, né? É Santista, né? Nasceu em tal... Acho que ele nasceu em... Não, ele nasceu em Santos e e saiu muito cedo daqui. Saiu muito cedo em Taubaté. Aí temos uma imagem do Renato Teixeira. O Renato tem uma coisa que eu tenho um grande amigo, que é o Pedro Só, jornalista, e o Pedro uma vez fez uma frase que eu acho fantástica. O Renato Teixeira, ele emociona até cantando em checheno. É verdade. Eu acho ele fantástico. Você sabe que uma vez eu vi um show que era Renato Teixeira, Sérgio Reis e Almir Sater. E eu estava com uma amiga que foi lá, obviamente, para tirar foto ao lado do Almir Sater, né? Que era do Pantanal. E ela falou para mim, esse Renato Teixeira, ele é conhecido, assim, ela não entende muito de música. Aí eu falei, ele é muito conhecido, ele fez algumas das canções mais emblemáticas que você vai ouvir na sua vida. Aí, obviamente, começou com Romaria, ela falava assim, essa é dele? É. Aí tocava Frete do Carga Pesada, essa é dele? É. Amora, essa é dele? Essa é dele? Ela falou assim, pô, eu amava esse cara e não sabia. Não sabia, né? Ouvia. É. É aquilo que o Roberto sempre diz, né? Hoje não tem mais o nome do compositor. Não tem mais a nada. capa do disco. A gente capa empobreceu culturalmente. Conhecimento das pessoas. A modernidade, se ela tivesse vindo desacompanhada dessa doença, desse vírus, que é a desinformação. Sim. Você pega o Spotify, o Deezer, o iTunes, eles não trazem nada de informação. Eles não dizem quem é o compositor. Muitas vezes nem dados sobre o intérprete tem. Eles separam coisas que na verdade são do mesmo cara. Sim. Eu outro dia fiquei surpreso com uma determinada versão nova, que tinha acabado de sair um novo disco do G3, do Joe Satriani, dessa vez com o Eric Johnson, né? Sempre ele, o Steve Vai e o Eric Johnson. Eles gravaram uma versão de Born to Be Wild, que é maravilhosa. Para mim, a melhor versão já gravada da música. Sério? E olha que eu adorava a versão, por exemplo, do Gloucester Cult e tal, mas foi a melhor versão que eu já ouvi. No Spotify tá naquela coisa pequena, G3, que quem não sabe o que é G3, separaram o G3 do resto do G3, colocaram o G3 Reunion, eles fazem umas coisas no Spotify, e aí você não sabe quem é o cara que você está ouvindo. Só para terminar, Chico, desculpa, estamos ultrapassando assim, mas é muito louco, né? Porque eu decidi seguir o Cassiano, o grande cantor de soul music, falecido, infelizmente. E aí uma vez o Spotify deu novidades de Cassiano. Eu falei, pô, um disco perdido, alguma coisa assim. Era um cantor gospel chamado Cassiano. Muito bem, Sérgio Roberto. Vamos um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Sérgio Martins e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E Sérgio, eu queria saber a tua opinião agora, você como grande jornalista que é, com tanta experiência, a respeito do que foi a cobertura da TV Record na morte do Papa Francisco. Essa cobertura nos telejornais foi inferior a 3 minutos, no meio do noticiário policial, e levantamentos que foram feitos posteriormente, a PM de São Paulo, nesse dia, teve mais destaque que a morte do Papa Francisco. Aí eu te devolvo a pergunta, que cobertura? Eu penso que uma das funções do jornalismo é você cobrir o que você gosta e o que você não gosta. Claro. E como... No caso de se tratando da morte de um personagem tão importante da história contemporânea, isso é uma tristeza, isso é condenável. Mas lamentável. Eu já fui vítima do Domingo Espetacular 2 vezes, então eu acho perfeitamente compreensível que tenham tomado essa atitude. Muito bem.
Roberto Mohamed. Eu não me surpreendo. Vamos voltar. Eu vou colocar algumas coisas aqui que podem parecer ranço, mas não é. Não é mesmo. Este programa tem sua origem na TV Mar, um nome de opinião, criado pelo Gaston Henrique. Chico foi um dos apresentadores dessa fase dele na TV Mar, que começa como afiliada à Rede Manchete, com o fim da Rede Manchete vai para a Record. O Opinião tinha sempre duas versões, exatamente como acontece hoje. Ele passava na hora do almoço e repetia na madrugada. E a audiência era muito maior na madrugada, inclusive. Sim. Só que aí ele começou a atrapalhar. Quando passou para a Record, ele começou a atrapalhar o programa da igreja. Por quê? Era a única afiliada em que o programa da igreja era interrompido para a transmissão do Opinião, que era muito parecido com o Jô Soares 11h30 no tempo do SBT, que entrava Jô Soares 11h30, mas pode ser meia-noite, pode ser meia-noite e meia, era mais ou menos isso. Era o que acontecia com a Opinião. De repente, num determinado momento, o Gastone, por motivos que ele entendeu, ele vendeu a emissora. E a Record, ela tinha uma postura agressiva de comprar. Dizem que foi pressionado a vender. E aí, havia um diretor na TV, na Record, o Tavolaro, que era genro, se não me engano, do Edir Macedo. E que depois se descobriu, inclusive, que foi usado como laranja para colocarem o pezinho na CNN quando ela veio para o Brasil. Quando a CNN descobriu que ele era genro do Edir, botaram ele para fora. Né? E se acredita isso justamente aquela falta de caminho que a CNN teve quando chegou no Brasil. Mas eu lembro até hoje, a Opinião acabou porque este senhor entendia que política não era jornalismo. Jornalismo era PM prendendo bandido, perseguição de sangue na TV. Ele tinha essa visão. E mandava sozinho, praticamente, no jornalismo. A Opinião teve seu fim, depois encontrou sua nova casa aqui na cultura litoral, mantendo a independência que sempre teve, graças ao dono da emissora, os donos da emissora que sempre mantiveram a independência apesar da pressão, e não pensem que é pouca, é muita. Mas o caso da Record é escandaloso, Chico, nesse caso, né? A mediocridade e a submissão, todo mundo precisa trabalhar, certo? Sim. Mas eu acho que chega um ponto em que todas as religiões do mundo respeitaram o Francisco era importante de uma forma ecumênica. Lógico. E foi talvez o Papa que mais aproximou a igreja de todas as vertentes do cristianismo. É ser medíocre demais. É achar mesmo que religião é mercado, é mercadoria, que você vende para explorar a fé alheia. Eu acho que isso fica mais do que evidente. E é mais uma das razões que eu sempre bato na mesma tecla. Tem que se proibir igrejas e órgãos de classe de terem emissoras de televisão ou emissoras de rádio. Isso não vai passar nunca por causa da bancada que eles têm no Congresso, mas que isso, para mim, chega a ser... que no fundo é inconstitucional. Um veículo de comunicação na mão da igreja. Eu acho que a gente tem que começar... Quer fazer evangelização? Evangelização é na rua. Não do jeito que eles estão querendo. Você sabe que a Vanessa da Mata... Desculpa, Chico. A Vanessa da Mata uma vez foi cantar nessa emissora e ela tem uma canção chamada Não Me Deixe Só que fala eu sou macumbeira. E ela foi aconselhada a não cantar essa frase. A Vanessa foi lá e cantou. Pois é. De fato, é lamentável essa postura, uma cobertura, como disse o Sérgio, não houve cobertura nenhuma, inferior a 3 minutos, onde a PM de São Paulo teve mais destaque do que a morte. Não, mas não tem a dúvida. Um resumo dessa situação que realmente... Agora, o Sérgio Roberto é um grande repórter da Veja. Foi. A revista Veja, né, está no seu currículo... 20 anos e 8 meses. 20 anos e 8 meses na revista Veja. É uma vida respeitável como repórter da Veja. Hoje, que avaliação você faz da revista Veja, Sérgio? Eu tenho que confessar para você, desde que eu saí da Veja, no dia 14 de fevereiro de 2020, eu nunca mais li a revista. E em 2019, ela já não era mais, pelo menos na parte cultural, que eu sempre trabalhei, não era mais a revista. Não tinha
não era mais a revista onde eu trabalhei. Adotou-se uma outra linha de reportagem, adotou-se uma maneira de se fazer cultura com a qual eu não concordava. Tá? Então eu preferi não abrir mais. Assim. Eu vim de uma época, falar época e Veja é horrível, mas eu vim de um período ali na Veja que a gente fez grandes reportagens. A gente deu capa pro funk carioca, gosto ou não, mas deu capa para a música sertaneja, deu uma capa pro Bob Dylan quando o Dylan ganhou o prêmio Nobel. A gente deu 12 capas diferentes do David Bowie quando ele morreu. Essa era a Veja onde eu trabalhei, que você tinha Jerônimo Teixeira e Isabela Boscov como editor e editor executivo, e o Eurípides Alcântara como diretor de redação. Depois veio o André Petri, a gente fez uma matéria espetacular sobre os 100 anos de samba. Quando entrou a nova administração, essa linha não foi mais tomada. Esse tipo de reportagem foi trocado por uma reportagem mais, como a gente chama, de agenda. Então, quando eu saí, eu preferi não... Aquela pauta básica. Aquela pauta, fulano está lançando disco, vamos fazer entrevista e falar do disco. Nunca foi meu estilo de reportagem. Roberto Mohamed. Então, você vê como é curioso, né? Porque o cara que foi o primeiro editor-chefe da Veja, que era o Mino Carta, sai da Veja com trauma, né? Porque passou a detestar a Veja com unhas e dentes. E, de uma forma surpreendente, afinal de contas, a linha editorial da Veja se mantém a mesma desde a década de 60 e com ele o estilo sempre foi o estilo Mino Carta. Né? Mas tem uma coisa curiosa, muita gente dizia que havia uma coisa, que a redação, quando cismava com alguma coisa, o jornalista saía da redação dizendo que você vai uma matéria contra isso. Era mais ou menos isso. Mas a Veja sempre foi muito curiosa e emblemática de como os políticos veem a liberdade de imprensa. Sim. Durante todo o governo Fernando Henrique, governo Collor e Fernando Henrique, Itamar e Fernando Henrique, Zé Dirceu, deputado federal pelo PT, cansou de subir à tribuna da Câmara com a Veja na mão para as denúncias que a Veja fazia em relação ao governo. Porque vem daquela época a mania do Ministério Público plantar a notícia, isso era verdade. Plantava a notícia, aí, com base na notícia, abria um inquérito para investigar. Claro. Prerrogativa que eles têm, mas a forma de ser provocado. Exato. O Ministério Público foi provocado. Assim que começa o governo Lula, onde Zé Dirceu era praticamente o primeiro-ministro, começa a haver, e aí a Veja fazendo o seu papel, tudo que ela fez com o Fernando Henrique, ela começou a fazer com o Lula. Sim. Ou seja, a Veja é uma revista tipicamente de oposição. E eu acho que isso se deve ao fato de como era a revista que mais assinantes tinha no Brasil. E que era, acho que nenhuma das outras concorrentes que ela tinha, Época, Isto É, Carta Capital, tinham a tiragem que a Veja tinha. Então anunciar nela era obrigatório. Ela não era totalmente dependente do governo. O governo investia muito, como qualquer órgão de imprensa, mas Itaú, Bradesco, Volkswagen, todo mundo anunciava na Veja. Então a Veja já começa a bater. Aí o Zé Dirceu começa a fazer uma campanha difamatória contra a Veja, ameaçando cortar, inclusive, publicidade. Cortou. Por conta disso. Quer dizer, olhem só como o político vê liberdade de imprensa. Que a gente hoje discute a questão do controle das redes sociais, que eu acho absolutamente necessário. Sim, claro. E os caras ficam batendo na tecla da liberdade de expressão e defendem a ditadura militar, que a primeira coisa que faz é acabar com a liberdade de expressão. E veja, Roberto, é inesquecível aquela capa da Veja com relação ao Collor. Aquela entrevista com o irmão do Collor, com Pedro Collor, foi determinante. A coragem que tiveram de fazer aquilo. De todo aquele processo. Aproveitando-se que agora houve a prisão. Mas, falando sobre essas contradições, eu lanço mão da famosa frase de Tom Jobim, né? O Brasil não é para iniciantes. É verdade. A gente, antes do programa, estava falando de bordões que os políticos, frases que os políticos inventaram. Não é para amadores também, né? Não é para amadores, é para profissionais. Muito bem, Sérgio, muito bem, Roberto. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo.
mas nós voltaremos em seguida. Temos diversos temas aqui, inclusive a questão de um documentário que está saindo agora e também a cinebiografia de Ney Matogrosso. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Sérgio Martins e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, neste bloco, Sérgio, Roberto, tem dois documentários, filmes, enfim. Um deles, a cinebiografia, que está sendo lançada de Ney Matogrosso, intitulada Homem com H, e também o documentário sobre Congonhas, a tragédia anunciada. Mas você assistiu O Homem com H? Eu assisti, teve uma pré-estreia na quarta-feira, dia 23. Eu acho um filme bastante realista, né? Teve a supervisão do próprio Ney. E tem uma frase muito interessante que o Elton John disse certa vez, porque a cinebiografia do Elton John tem várias cenas de abuso de drogas, várias cenas de sexo, e ele falou: a minha vida não foi censura livre, então não posso fazer um filme censura livre. No caso do Ney, o Ney viveu o que a gente chama da época do desbunde, aqui nos anos 70. Então, prepare-se para algumas cenas consideradas um tanto fortes para serem assistidas. Agora, o Ney é interpretado pelo Jesuíta Barbosa, que está fantástico. Sim. Perdeu, inclusive, 12 quilos para se aproximar do biotipo do Ney. As cenas de reconstituição, seja dos Secos e Molhados, seja da época solo, são muito interessantes, né? Eu só acho que assim, o filme ele vai além de onde ele deveria ter terminado. É um filme longo, tem mais de 2 horas de duração. E eu acho que eu não vou dar spoiler, mas vai um pouco além. Mas tem um momento interessante na intimidade. Ele foi casado praticamente com um médico. Esse médico morreu em decorrência do vírus HIV. E isso eu não sabia. Eu nunca soube. Isso o Ney sempre manteve de uma maneira bastante privada. E mostra muito essa relação dele. E na entrevista coletiva que se seguiu a exibição do filme, o próprio Ney disse que ele carregava esse namorado para hospital, para consultas, e as pessoas não queriam ficar do lado do par do Ney, e ele enfrentou. Isso é muito bonito você ver. O Ney é um cara muito autêntico, né? Muito bem. Tem uma coisa que me chama a atenção, eu acho que não sei se é coincidência, mas a gente já falou até disso na última vez que você esteve aqui. Os diretores têm sido extremamente felizes nessas cinebiografias com a escolha dos atores. Desde o Cazuza. Sim. O filme do Cazuza, Daniel Oliveira, né? Daniel foi fantástico naquele filme. O do Senna também foi. A Andréia, no caso do filme da Elis, foi simplesmente... Ela incorporou a Elis Regina. Sim. O filme do Simonal. Muito bom também. Foi fantástico. Eu acho que as escolhas têm sido muito felizes. E aí chegamos ao ápice com o filme Ainda Estou Aqui, que é a escolha da Fernanda, acho que foi perfeita para viver a Unispire. Esses filmes, e lá fora também tem, a gente não pode falar muito, a gente está seguindo uma linha lá de fora, porque eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo Freddie Mercury. Que não seja o Rami Malek? Exatamente. Ele fez muito Eu acho que foi perfeito ali. Eu não gostei muito do ator que fez Elton John, mas você eu não ainda acho, não. Eu achei que ele não teve a perfeição do cara que fez o Fred. Você sabe que tem uma história interessante, porque eu entrevistei ele quando eles estavam fazendo entrevista de divulgação, eu fui até Londres e entrevistei. E o Rami Malek estava a ponto de ganhar o Oscar. Daí a gente sentou e eu falei, o Rami Malek tornou o trabalho de vocês muito mais difícil, né? E ele falou, eu não vi o filme do Fred Mercury. Eu falei para ele, cara, sério mesmo que você não viu o filme do Fred Mercury? Ele falou, não vi. Eu falei, então tá, vou acreditar em você. Você estava falando, sabe que semana passada eu estava assistindo num canal de streaming, é muito feliz a cinebiografia do Claudinho Bochecha. Essa eu não assisti. É uma história muito bem contada. Gosto ou não da música, mas é uma história muito bem contada.
a história da amizade entre os dois, é muito bem feitinho. Eu gostei muito. Eu achei um belo filme, assim, chama-se Nosso Sonho. Você, a respeito desse documentário Congonhas, a Tragédia Anunciada, não sei se você viu, eu queria até que o Roberto comentasse, porque é feito pelo cineasta Ângelo De Fanti, e é um documentário que vai passar em 3 capítulos na Netflix. Congonhas, a Tragédia Anunciada, em razão daquele trágico acidente onde morreram 199 pessoas, entre tripulantes e passageiros. Na verdade, a história da aviação brasileira, ela mostra claramente o que, quando eu fico louco da vida quando as pessoas falam dos militares, como se todo militar fosse competente e honesto. E o que aconteceu na aviação brasileira mostra claramente que, infelizmente, os comandos militares não são necessariamente nem competentes nem honestos, como é o caso da Força Aérea Brasileira, que até o advento da criação da ANAC, era encarregada, através do DAC, Departamento de Aviação Civil, de fazer o controle da aviação brasileira. Vamos contar a história de Congonhas. Congonhas chegou a ser um aeroporto internacional, Sim. Apesar do tamanho da sua pista. Primeiro que não havia os prédios em volta, vamos deixar sempre claro, sim, Congonhas chegou primeiro. Né? Depois começaram a autorizar construções no seu entorno, que eram extremamente perigosas, e ali devia ser uma área de segurança que não poderia ter, mas fizeram mesmo com a Pampulha, não fizeram com o Santos Dumont, porque ele praticamente é um local aterrado. Né? Mas o aeroporto de Guarulhos começou a construir muita coisa ali. Isso, mas o grande problema dali foi o seguinte, época em que os aviões, os jatos estavam começando a vir para o Brasil. Os voos internacionais com jatos eram feitos através de Viracopos. São Paulo era o aeroporto internacional de São Paulo. Quando vem o anúncio, uma decisão tomada pelo DAC, de que a ponte aérea deveria usar jatos. E tem uma razão para isso, entendam bem. A Embraer tinha acabado de lançar o ERJ-145, um avião para 50 passageiros, e se fez um anúncio de que o Electra ia parar de voar. Você tem uma ideia. Lógico, quem não é antigo não sabe disso, mas o Electra tinha até um sofá no fundo dele. Isso porque aí surgem justamente a TAM trazendo o Fokker 100 e a Varig, que fazia a ponte aérea, mas na verdade era ela que fazia a ponte aérea, mas as 3, VASP, Transbrasil e ela vendendo passagens. E aí permitiu que as outras também pudessem, porque só a VASP tinha os Electras. Mas todo mundo vendia passagem, era code share. Só que aí cada uma começou a comprar. Só que ficou o anúncio de que o governo, o DAC, disse só vai pousar em Congonhas jatos até 90 passageiros. Você só tinha 2 opções. Ou o jato novo que a Embraer estava lançando, ou o Fokker 100. A Varig, através da Rio Sul, compra um monte de RJ-145. A Varig comprou e repassou tudo para depois para a Rio Sul. Por quê? Porque de uma hora para outra vem um cara do DAC, depois que a Varig fez a compra que garantiu a sobrevivência da Embraer, diz assim, não, pode voar 737. Aí a VASP compra 737, a Transbrasil compra 737 e aquela foi o começo da ruína da Varig. Lógico, ninguém tira a responsabilidade da Fundação Rubem Berta. E aí, a TAM, que é uma outra história, né? Porque começar recebendo seguro de avião velho que você deixa cair, é muito fácil montar e dizer que é empreendedor. A história da TAM é repleta de sacanagens e de loucuras, né? Lesando o Estado de São Paulo, porque o primeiro sócio da TAM foi a VASP. Então, vamos falar a verdade, porque é isso. Aí hoje, quando... Eu não viajo tanto de jeito nenhum, porque ela virou Latam, ela não é mais uma empresa associada, ela é uma empresa chilena. E os chilenos são péssimos. Isso que está acontecendo, expulsar pessoas do avião, obrigar a tirar mala e tal. Isso é um padrão de uma empresa péssima, porque a LAN era péssima. E a LAN hoje é dona da TAM. A verdade é essa, não adianta ficar fazendo discursinho de que não é uma empresa brasileira, não é. Agora, quando aconteceu isso aqui com os Fokker 100, crucificaram o Fokker 100, que era um excelente avião. Voa até hoje, no mundo inteiro.
O problema era, para você ter uma pista como Congonhas, que trabalha absolutamente no limite, mas é maior do que a do Santos Dumont. A diferença é que no Santos Dumont, o máximo que acontece é você ter que nadar. Cai no mar. Você vai cair na água. Mas em Congonhas, as obras, naquela época, eu não sei se as pessoas vão lembrar, a Infraero era uma empresa complicada, com denúncias de corrupção, denúncias de fraude. Eu trabalhei na Infraero. Eu estou errado, a manutenção do aeroporto era péssima. E o documentário fixa muito nisso. Tanto que muda logo depois daquele acidente, que para quem não lembra, é o segundo. Porque o primeiro foi aquele avião que caiu na pista. E que matou uma mulher que estava passando de carro ali. Exatamente. Esse foi o segundo. Que atravessou a Washington E em todos eles foi fatal, porque naquele momento não tinha mais jeito. Foi aí que mudou todo um sistema de segurança. Congonhas, para quem não sabe, tem gente que morre de medo. Congonhas é extremamente seguro. Inclusive, é o aeroporto brasileiro em que nenhum avião precisa... Ele pousa no piloto automático. Para quem não sabe, aquele equipamento que atravessa a 23 de maio, que são umas torres que vão aumentando a distância entre elas e que vão até depois da 23, aquilo é um equipamento que faz com que o avião pouse sozinho. E não é todo aeroporto brasileiro que tem um equipamento desse tão bom quanto Congonhas. Não sei como é que está agora que foi privatizado. A única coisa que a gente sabe é que tudo ficou muito mais caro em Congonhas, né? Um misto quente que está R$100. Mas, eu acho que a manutenção é normal. Mas esse mostra bem como a aviação era irresponsável no Brasil. O fim da Varig foi muito ruim para a nossa aviação, extremamente ruim. E tem o dedo de Zé Dirceu nisso, que era lobista da TAM, porque a empresa devia 10 bilhões e o governo devia 10 bilhões para ela, numa ação judicial. Bastava um acordo, afastava a Fundação Rubem Berta e entregava para alguém sem dívida. E o governo brasileiro, movido pelo lobby, isso era o estilo Zé Dirceu de fazer política, a verdade é essa, deixou a Varig para o espaço e a gente está pagando o preço até hoje. Escrevam o que eu estou falando. No máximo em 5 anos não existe mais nenhuma companhia brasileira no mercado. Todas, quem vai fazer voo doméstico no Brasil vai ser companhia americana. E é isso, aí tem esse documentário de Ângelo Defante, Congonhas, a tragédia anunciada, que em julho de 2007 provocou a morte de 199 pessoas. Temos até imagens aí, uma série Netflix, Congonhas, tragédia anunciada, que o avião não conseguiu frear, a aeronave não pousou, mas não conseguiu frear, atravessou a Avenida Washington Luiz e foi se chocar num prédio de cargas da própria TAM. Vale ressaltar a qualidade dos documentários que estão sendo feitos no Brasil. Né? A Max fez um agora sobre o Batomuxo também, que foi uma tragédia pavorosa. Os da Globoplay, sobre o Jogo do Bicho, sobre o Castor de Andrade, são ótimos. A gente tem crescido bastante nesse tipo de produção. Né? Sem dúvida nenhuma, os documentários brasileiros. Vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e vamos agora para o último bloco do programa. Eu costumo dizer que quando tem conteúdo passa muito rápido. Temos hoje a presença de Sérgio Martins, colega jornalista, e nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E o tema são os documentários, especialmente a qualidade dos documentários brasileiros. Eu acho que é um nicho importante que a produção brasileira cinematográfica está utilizando bem, né, Roberto? E eu queria até ouvir a opinião do Sérgio sobre isso. Eu acho que nesse quesito a gente está dando banho nos gringos. Com certeza. Porque na Netflix, por exemplo, eu vou dar um que é um exemplo do que está passando lá fora. Há pouco tempo saiu do Bom Jovem, mostrando tanto o drama pessoal dele, por causa do problema da voz, e do abandono do Rit Sambora ter feito aquilo que fez e largar ele de mão, e ele esperando até o último minuto, pelo menos o que foi colocado no documentário. Se você compara esses documentários brasileiros, tem uma qualidade muito superior ao outro, que é praticamente uma colagem de entrevistas e de falas em off. Sim.
Eu tenho visto um crescimento da qualidade desses documentários, principalmente documentários mais policialescos, mais de casos emblemáticos, né? A gente teve o exemplo a gente estava citando o Vale Escrito, que é o que a Globo fez sobre o Jogo de Bicho, não sei se você assistiu, que eu acho extremamente bem feito, extremamente bem dirigido. Tem um da Discovery, que foi feito sobre a Chapecoense também, do voo da Chapecoense, também muito bem feito. Muito bom. E agora, como a gente estava falando, tem um sobre o Baton Rouge. Eu creio que está se criando um know-how, estão colocando jornalistas muito capacitados para fazer esse tipo de produção. Então isso eu acho fantástico. No quesito documentário musical, é engraçado, a gente, no quesito documentário, não sei, tem uma mania do brasileiro de querer agradar todo mundo, né? Não querer ficar mal com ninguém. Então, no quesito documentário musical, acho que a gente ainda precisa melhorar um pouco mais. Tem um documentário sobre o Sepultura, feito pelo Otávio Juliano, que eu acho bom, mas a gente já... É outra pessoa que eu conheço, mas a gente já conversou, eu coloquei meus pontos de vista, achei que faltam algumas coisas. Mas, por exemplo, você lá fora tem um documentário que eu adoro, chama History of the Eagles, que é sobre a famosa banda americana. Aqui no Brasil não é tão conhecido. E ali eles enfrentam um por um, assim, tipo, tem um dos donos que falou, olha, eles pararam por um tempo e depois voltaram, e aí um dos donos da banda falou, eu só volto se eu ganhar mais do que todo mundo, porque eu tô com a vida resolvida, os outros aí que estão mendigando. E foi, aí bate pro outro e o cara fala assim, pô, mas isso é uma sacanagem, tá? Isso é muito bom. E aqui nos documentários brasileiros a gente não tem isso. É tudo feito de uma maneira que todo mundo é amigo, todo mundo é gente boa, todo mundo é tranquilo e tal. O Sérgio tocou agora num ponto que eu acho excepcional, porque até os próprios documentários Chapa Branca, que são aqueles feitos pelos próprios membros da banda, eu acho que os do Kiss é o mais exemplar, porque eles fizeram já uns 10. Mas em todos, eles são transparentes, nós vamos ganhar mais do que eles na volta, porque nós mantivemos a banda em pé. Os caras só queriam encher a cara. É a falta de pudor em falar isso. E isso é uma hipocrisia, mas isso é uma coisa, quando a gente lê o que o Weber fala da ética protestante, está muito ligado a isso. O católico, ele tem uma cultura já de que ele tem que sonegar dinheiro, ele sonega, o católico não sonega imposto, ele sonega dinheiro de Deus, ele finge que é pobre. Americano mata para entrar na lista da Forbes. O brasileiro tem vergonha, processa a Forbes. Eu não tenho tudo isso. Eu estou errado? Não, tá certo. É hipocrisia católica, porque pobre não entra no céu, rico não entra no céu. Eu quero entrar, o americano não. O protestante, ele tem orgulho de ser rico. Isso é uma cultura da prosperidade, né? Exatamente. Então, a gente nota claramente que aqui não tem. E o pior é que até nos livros, não só naqueles que se tornam, tá? Eu brinco muito, porque ele é meu amigo. O Sérgio Heinz acabou de escrever uma biografia do Terço, em que o fato mais marcante da história da banda, que é a saída do Flávio Venturini, ele gasta 2 páginas para falar disso. Quando, na verdade, foi uma novela de falta de palavra, de ética e de tal. E ele, porque para pintar tudo bonito, continuar amigo de todo mundo, e aí vira livro panfletário, né? Não conta a história. Eu estou falando do Terço, que era uma das maiores bandas dos anos 70. Foi. A mesma coisa aconteceu com os Mutantes. A Rita Lee, todo mundo fala, os livros que a Rita Lee escreveu. Vamos deixar claro. Tem coisas na história da Rita Lee que ela mesma finge que não existem. Você está escrevendo. É aquela história. Autobiografia, gente, eu não li nenhuma que fosse isenta. Porque é lógico que eu estou falando de mim. Claro. Eu creio que o grande livro dos Mutantes foi escrito por um jornalista chamado Carlos Calado, que é a Divina Comédia dos Mutantes. E é tão bom que nenhum deles gostou. Né? Por isso que ele é bom. Por isso que ele é bom. Talvez falam-se muito, né, que o grande segredo da biografia é você fazer um livro que ninguém gosta. Tem um outro internacional, que é um livro do Bob Woodward, que foi um dos jornalistas que desvendou o caso do Watergate. E ele fez um sobre o John Belushi, que era um comediante muito famoso no final dos anos 70, começo dos anos 80, e que morreu assim, entupido, né, de uma mistura de cocaína com heroína.
E aí a família do John Belushi contratou o Bob Woodward para fazer um livro para mostrar que ele não era um junkie. E depois de 2 anos de apuração, o Woodward fez exatamente o contrário. Falou assim, não, meu filho, o John Belushi era um drogado irrecuperável. Né? Portanto, evidentemente, agora, ele fez a obrigação dele como jornalista. Falando nisso, Sérgio, eu só queria aproveitar esse gancho, porque eu sei de uma história muito interessante que eu acho que você poderia dividi-la, partilhá-la aqui com o nosso público, que é com relação à entrevista que você fez em Nova York com o cantor Michael Bublé. Essa história é aquele cantor canadense, intérprete. A gente podia criar um quadro, né? Causas de Sérgio Martins. Causas de Sérgio Martins. Então, em 2014, eu fui entrevistar o Michael Bublé. Ele estava vindo em setembro daquele ano para apresentações no Brasil. Né? E, fatalmente, era o jogo do 7-1. E a gente estava, inclusive, estávamos na Trump Tower. Né? Olha aí, tá vendo? Trump Tower, tá vendo? Trump. Aliás, o filme do Trump é muito bom, aquele O Aprendiz. Muito bom. Um dia a gente tem que mostrar ele. E aí o Michael Bublé, ele é um cara meio simpaticão, assim, né? E ele falou pro rapaz assim, poxa, liga a televisão pro meu amigo assistir o jogo do Brasil. Pra você ver? Aí eu falei, olha, eu não tenho uma boa, não sei, não tenho... Boa impressão. Não, tipo assim, não tenho, como é que é? Eles falam feeling, né? A sensação. Eu não tenho uma sensação que vai ser bom, não. Ele falou, não, cara, pô, Brasil, seleção, pô, E aí ficava passando o jogo, e volta e meia ele olhava pra trás e ele falava assim, outro gol? Eu falei, Aí ele olhava, outro gol? Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Outro gol da Alemanha. A entrevista, ela acabou justamente no intervalo, né? Ele se levantou, bateu no meu ombro e falou, me desculpa. O intervalo acabou 5-0, tá? 5-0 para a Alemanha. E ele é um cara, provavelmente ainda é amabilíssimo. Amabilíssimo, é um sujeito, tanto que você vê, o filho dele foi acometido por um câncer raro, ele parou tudo para cuidar do filho. Foi de uma educação assim, e ele tem uma história muito bonita, porque quando ele quis ser cantor, o avô dele foi pessoalmente em várias casas noturnas ali na região de Washington. Washington é a cidade, né, perto do Canadá. E ele falava assim, a sua casa noturna está com algum vazamento, a geladeira não está funcionando, eu conserto para você de graça. O cara falou, de graça? Eu só peço uma coisa, o meu neto está começando a cantar, você pode dar uma chance para ele cantar uma noite ou se apresentar? E ele trocava. Olha só. Né? Tempos depois, ele foi convidado para cantar na festa de um casamento de um ministro canadense. O grande produtor David Foster, né, que produziu Chicago, produziu Deus e o Mundo, estava presente. E falou, se você reunir $1 milhão, eu produzo você. Ele conseguiu reunir essa quantia e foi fazer um disco com o David Foster e foram apresentar para a Elektra. Né? Numa reunião com o presidente da Elektra, o cara falou assim, nós somos a gravadora do Frank Sinatra, para que eu vou querer um cara que canta igual ao Frank Sinatra, que tem o mesmo estilo? Ele falou, porque o Frank Sinatra já morreu. Eu posso dar ainda mais lucro para você se eu continuar lançando disco. E assim ele foi contratado. Olha só. Ele é um cara fantástico. Michael Bublé, esse cantor canadense, entrevistado pelo nosso Sérgio Martins. O Sérgio, que já foi, inclusive, a trabalho, confundido e podia ter sido preso com uma agente da CIA. Pior que preso, poderia ter sido morto por uma manada de rastafares. Os jamaicanos, eles têm uma crença de que a CIA tem um plano maligno de acabar com a regra. Eles acham, por exemplo, que a CIA teve por trás do assassinato do Bob Marley. Do atentado ao Bob Marley em 1976. E aí eu fui entrevistar um sujeito, um cantor que é famoso no circuito, chamado Junior Reid. E acabou a entrevista, ele chegou falando, mas eu quero a sua fita, porque a fita da sua gravação, porque a CIA, eu acho que você é da CIA e a CIA tem um plano para acabar com o reggae, então eu vou fazer uma cópia da fita. Eu falei, mas nem pensar, porque isso aqui, para quem nunca lidou com fita, no lado A da fita tinha uma gravação
com um músico que eu adorava muito, que é um baterista chamado Sly Dunbar, e no lado B era o Junior Reid. Eu falei, mas nem pensar. Mas de jeito nenhum. Ele falou, não, você vai entregar essa fita. Então estávamos saindo, eu e o fotógrafo Rui Mendes, estamos saindo da fita da casa do cara. A gente foi cercado por uns 5 guarda-roupas Rastafari, e um deles foi apertando a minha mão até eu largar a fita. E aí o empresário do Junior Reid foi pedir desculpas. Ele falou, olha, ele é meio cabreiro com essas coisas. O empresário dele era um loirinho americano. Eu falei, cara, eu sou brasileiro, eu sou da CIA, e você que é loiro americano, você é ok e tal, não sei o quê. Ele falou, eu peguei meu passaporte e joguei na cara do empresário. Eu falei, meu, vai se ferrar você, Junior Reid, vai se ferrar o reggae, vai se ferrar todo mundo. Agora que eu quero que a CIA acabe mesmo com esses caras. Depois o Junior Reid devolveu a fita, ele realmente copiou e começou a pedir desculpas. E eu comecei a traçar elogios à mãe, à família, a todo mundo em português, rezando para que ele não entendesse. Não entendesse. A Jamaica. A Jamaica é um mundo à parte. É um mundo à parte. Histórias do nosso Sérgio Martins, sempre muito interessante. Ó, Sérgio, como eu sempre digo, quando o programa tem conteúdo, passa rapidamente. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Obrigado, Chico. Se me convide sempre que puder. Tá certo. Sérgio Martins, colega jornalista, e nosso comentarista, Roberto Mohamed. Obrigado, Roberto. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado a ambos, muito obrigado a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. E nós estaremos de volta em mais ou menos na próxima edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.